Olá, graça e paz. Aqui é o Elmo e nós estamos no canal Minutos com Jesus, fazendo aqui os destaques do livro do Apocalipse. Estamos neste momento no intervalo do sexto para o sétimo selo. Fizemos uma parte desse intervalo, ou desse parêntese, no capítulo 9, agora continuamos no capítulo 10. Já fizemos novamente, conforme o comentário anterior, sobre o anjo forte que foi visto por João. Agora nós vamos falar sobre o livrinho e o versículo 3. Então, versículos 2 e 3 diz assim: E tinha na sua mão direita, ou na sua mão, um livrinho. Eu disse direita porque eu vou explicar isso, é um detalhe interessante. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, também comentado no comentário anterior. E o versículo 3 diz assim: E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Já vamos entrar no destaque então, né? Que é o livrinho aberto do versículo 2. Então, tal como a gente viu lá no Apocalipse 5:1, e acho que no 7 também, mas o 7 fala que o cordeiro foi e pegou o livro, né, da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E no versículo 1 ele diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora. Mas vamos lá então. A mão do anjo na qual estava o livrinho provavelmente então é a direita, conforme se depreende de Daniel 12:7 e o contexto do 5º versículo dessa seção, né? Então devemos observar que os livros que trazem mensagens no Apocalipse são primeiramente vistos na mão de Deus Pai. Isso eu comentei em algum momento. Porque nós vemos lá no trono a figura de Deus Pai e a figura do Cordeiro, sempre. Então, depois passam para a mão de Cristo, no 5:7, no versículo 5:7, né? A gente estava falando do versículo 5:1. 5:1 é capítulo 5, versículo 1, e depois capítulo 5, versículo 7. Depois para a mão de um anjo, conforme 1:1 e 22:16. Ou seja, e finalmente para a mão de João no 10:10. Eu só falando tudo de Apocalipse. Então, ele foi passando assim de mão para mão, né? Até chegar na mão de João. Então, o que significa então quando ele põe o seu pé direito sobre o mar, né? E o esquerdo sobre a terra? Vamos falar sobre o mar primeiro. E o esquerdo, ou seja, o esquerdo está num lugar, o direito está no outro. Bom, o pé direito de Cristo está sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E isso aí parece bem misterioso, né? Então vamos ver, nessa figura audaz, né, que nós vemos, e gráfica que João nos dá do anjo forte, ele dá uma cena para a gente. Então ele é apresentado como uma figura colossal, né? Com um pé na terra e o outro no mar. Como o Senhor da criação, veja, ele domina essa cena por completo. 3 vezes o anjo forte é retratado como estando de pé no mar, de pé sobre o mar e sobre a terra também, dentro do livro de Apocalipse capítulo 10. E esta repetição, ela denota a ênfase divina. Então vamos prestar atenção no que nós vamos ver agora. Então isso significa apenas poder parcial, em contraste com a pessoa de Cristo, pois a sua mão divina alcança todos os limites do universo, pela sua onipresença, claro, né? Tá, a gente pode ver isso em Mateus 28:18. Então, seus pés sobre o mar e a terra significa domínio total de toda a região. Deuteronômio 11:24, Josué 1:3, no Salmo 8:6 também, a gente pode ver isso. Então, ele é o Senhor do mar e da terra, ele é o Senhor do universo. E capaz de pôr-se de pé sobre uma vasta área qualquer, né? Ou seja, a mensagem que ele traz alcançará toda a humanidade. Isso é claro para nós em outras passagens bíblicas também. Então, nada haverá de provincial ou de providencial ou localidade nessa mensagem que não seja atingida, ou seja,
O imenso domínio deste anjo aumenta com a descrição de sua majestade e poder. Magnífico isso, não? Então, continuando agora no versículo 3, quando ele fala assim, e clamou com grande voz. Então nós vamos falar sobre a voz e os 7 trovões aqui. Então nós já tivemos, em certa ocasião, de falar sobre a grande voz, né, no Apocalipse 1,15. Em alguns lugares ela indica uma proclamação de voz forte, clara, poderosa e compreensiva, que necessariamente chama a atenção e exige algo de nós. É uma voz surpreendente, né? Vocês já imaginaram ouvir essa voz? Pelo menos em filme a gente tem ouvido isso, né? Como que isso poderia acontecer. Claro, é ficção, mas a gente tem que trabalhar nossa imaginação de como essa beleza aconteceria. Isso pode ser comparado com o versículo 15 do primeiro capítulo, por exemplo, né? Então, a voz de muitas águas. Capítulo 5:2, ele fala também, mais uma, né, sobre a voz forte. No capítulo 6:10, no 8:13 e várias outras passagens, né? O termo voz, na verdade, é associado a visões diversas, ou seja, aparece muitas vezes no livro do Apocalipse, mais de 45 vezes. Bom, com relação aos 7 trovões, eles foram proferidos pelo anjo forte, porque suas vozes seguiam o seu clamor. Ou seja, no texto em foco, os 7 trovões fizeram ecoar suas vozes como se fosse um eco retumbante de améns, ou seja, ao brado do anjo forte. Para alguns expositores do Apocalipse, o simbolismo dos 7 trovões provavelmente depende literalmente do trecho do Salmo 29, 3:9, né? Ali é descrito a voz de Deus em 7 aspectos semelhantes a trovão, a qual fala de vários eventos estremecedores. Confira lá no Salmo 29, né? Para vocês terem uma ideia. Por causa do artigo definido que nós vimos, né? E do número 7, essas vozes dos 7 trovões têm sido interpretadas como uma totalidade de vozes a saber, né? Vamos ver lá quais seriam então. A voz do Senhor ouve-se sobre todas as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz parir as servas. E, finalmente, né, a gente pode ver outras notas expositivas em outras passagens bíblicas, mas aqui nós já vimos, então, essa quantidade de vozes, né? Maravilha, né? Imagine você ouvindo a voz do Senhor conforme Abraão ouviu, conforme Moisés ouviu, né? Na sarça ardente. É coisa magnífica, né? Entre outros profetas, né? Que viveram no Velho Testamento e que estiveram na presença de Deus, como João, o apóstolo João também esteve, né? Com Jesus, no trono de Deus, vendo o trono de Deus, toda aquela movimentação, né? Aquelas cenas cujas revelações ele escreveu para nós então aqui contemplar tudo isso. Então nós vamos viver nessa esperança, né, de que Jesus realmente vem para nos buscar em determinado momento. E esse momento está muito próximo, porque nós sabemos que a situação que a Terra passa neste momento, né, já está cada vez mais complicada e todos os cristãos estão sentindo que a volta de Jesus está muito próxima, né? Não pelo sentimento só, mas pelo sentimento correspondente à sua própria palavra, né? As profecias nos evangelhos do capítulo 24 de Mateus, 21 de Lucas e 13 de Marcos, também as passagens de João, sem falar aqui no livro de Apocalipse, Daniel, Ezequiel, Zacarias e por aí afora, né? Então nós temos essa certeza, essa convicção de que Jesus está pronto para voltar para buscar a sua igreja, o corpo de Cristo, né? Por que corpo de Cristo?
ele é a cabeça e a igreja é o corpo, né? A igreja não é o templo, a igreja é a formação dos seus salvos, né? Dos seus servos, dos seus discípulos que serão levados para morar com Jesus, tá bem? E que você faça parte dele, tá? Nós oramos por cada um que vai ouvir essa palavra, que vai distribuir, que essa bênção te retorne multiplicada às vezes, né, pela bênção que você vai proporcionar em outras vidas. Então compartilhe, divulgue, tá? Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14,6. E Ele vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe, te faça prosperar e que você esteja sempre na presença de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.